Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus, o Senhor está me concedendo gravar mais um vídeo. Antes desse vídeo propriamente dito, como sempre, eu preciso pedir a todos que assistam o vídeo, deixem o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que possamos levar esses vídeos verdadeiramente aos confins da terra. Eu quero conversar um pouquinho hoje com os nossos irmãos, nossos inscritos, acerca da idolatria no mundo. Por que esse assunto hoje? Porque nós sabemos que os tempos estão difíceis, que o mundo vem sendo assolado por vários ventos de doutrinas, e o ser humano, ele, por ser humano, ele se deixa levar facilmente por muitas palavras que nem sempre vêm do Senhor. E eu quero comentar sobre o primeiro livro de Samuel, o capítulo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, exatamente nos versos 20 e 21, que nos diz o seguinte: Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidade são. Nós estamos aqui falando sobre o profeta Samuel, e nesse capítulo 12, ele fala sobre o papel dele como profeta, para levar o povo à verdadeira adoração. Quero deixar bem claro que eu não estou com esse vídeo querendo denegrir nenhuma seita, nenhuma religião, nenhum costume. O intuito aqui é apenas transmitir o que a Bíblia fala e o que o Senhor acha da idolatria. Primeira coisa que nós temos que saber, que idolatria, ela é um pecado que o povo de Deus, através de toda a sua história no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O povo de Deus, vez por outra, caía no processo idólatra. O primeiro caso registrado de idolatria foi na família do patriarca Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos, Gênesis 35, versos 1 a 4, e o primeiro caso registrado também na Bíblia, em que Israel, de modo global, envolveu-se com a idolatria, foi justamente naquela passagem em que eles estavam adorando o bezerro de ouro, quando Moisés demorou no monte Sinai com as tábuas da lei. Então, durante o período dos juízes, o povo de Deus também frequentemente se voltava para os ídolos, embora não haja nenhuma evidência de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi. O final do reinado de Salomão, ele foi marcado por frequentes idolatrias em Israel. Em 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 10, nós encontramos esses fatos narrados. Na história do reino dividido, todos os reis do reino do norte, ou seja,
Na separação, o reino do norte e o do sul ficaram separados, e todos os reis do reino do norte foram idólatras, bem como muitos dos reis também do reino do sul, que era Judá, também foram idólatras. Somente dois, depois do exílio, é que cessou o culto idólatra entre os judeus. Somente quando eles foram para o exílio é que o culto idólatra cessou em todo o reino de Israel. É interessante que a idolatria, ela fascina, ela tem um fascínio, tá? A idolatria, além de ser fascinante, ela mexia com o povo de Israel. Mas será por quê? Nós temos alguns fatores que eu separei e eu quero ler pelo menos dois deles. O primeiro é o seguinte: as nações pagãs que cercavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração a só um Deus, a um único Deus. Em outras palavras, quanto mais deuses a nação tivesse, mais recurso e socorro eles possuíam. É claro que isso é um engano. O povo de Deus sofria influências dessas nações e constantemente imitava esses povos pagãos. Ao invés de obedecer ao mandamento do Senhor, no sentido de se manter santo e separado dessas nações, eles se envolviam com essas nações. Nós podemos notar aqui que o próprio rei Salomão, considerado por Deus a sapiência em pessoa, um homem sábio, sabedoria essa dada por Deus, ele acabou descendo às outras nações, principalmente ao Egito, e ele acabou arrumando para si 300 mulheres casadas e 700 concubinas, e cada uma delas prestava culto a um Deus diferente. Então o próprio Salomão levou a essa idolatria. E o segundo motivo que eu achei aqui, que é implícito na Bíblia, é por causa de elementos demoníacos da idolatria. Por exemplo, às vezes ofereciam bases limitadas, benefícios materiais e físicos temporários. Os deuses da fertilidade, por exemplo, prometiam nascimento de filhos. Os deuses do tempo, como o Deus Sol, Deus Lua, a chuva, prometiam as condições apropriadas para colheitas abundantes, e os deuses da guerra prometiam proteção contra os inimigos e vitórias nas suas batalhas. Mais uma vez eu digo que isso, é claro, era uma falsa esperança que o povo tinha, mas acontecia isso na época. Então, as promessas de tais benefícios fascinavam as nações da época, e a nação de Israel também era fascinada, os israelitas eram fascinados também. Daí muitos se dispunham a servir aos ídolos. Mas qual a natureza real da idolatria? Não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que a gente compreenda a sua verdadeira natureza. A Bíblia deixa bem claro que o ídolo em si, ele nada é, não pode nada. Os ídolos são meramente um pedaço de madeira ou um pedaço de pedra esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem em si para poder fazer nada. O próprio Samuel, aqui no capítulo 12, no verso 21, ele chama os ídolos de vaidade. O apóstolo Paulo, ele expressa publicamente o seguinte:
sabemos que o ídolo nada pode e nada é no mundo. Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Por essa razão, lá nos Salmos, tá? Nos Salmos e também nos escritos de alguns profetas, eles chamam os ídolos de vaidade e inclusive zombam dos ídolos. Muito bem. Por trás de toda idolatria existe uma força demoníaca. É triste falar isso, mas eu estou falando o que a Bíblia nos diz. Existe uma força demoníaca que são seres sobrenaturais controlados pelo próprio diabo. Tanto Moisés, em Deuteronômio 32, 17, quanto o salmista no Salmo 106, versos 36 e 37, eles associam os falsos deuses como demônios. Noé também, note também o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. Aspas, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, não sacrificam a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 20. Noutras palavras, o poder que age por detrás de um ídolo é o poder dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e o que são feito deles nesse mundo. Por exemplo, o cristão sabe com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior do que o poder dos demônios. Nós não temos como negar isso. Mas Satanás, ele tem as suas perspicácias, ele tem as suas artimanhas, e ele consegue deturpar as mentes que não estão preparadas para receber um ensino da palavra de Deus. Por isso que nós temos que prestar atenção que quando a palavra de Deus nos diz que nós já não temos mais a nossa mente, temos sim a mente de Cristo. Mas, diante disso tudo, o que o Senhor Deus fala sobre os ídolos? Vamos ver aqui se há algum apoio ou se há uma aversão de Deus aos ídolos. Pelo que eu sei de Bíblia, o Senhor Deus, ele não tolera nenhuma forma de idolatria. Veja bem, ele advertia constantemente, ainda no Antigo Testamento, principalmente nos 10 mandamentos. Os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor Deus de Israel. Êxodo 20, versos 3 e 4. E esta ordem, ela foi repetida por Deus em outras ocasiões, tá? Êxodo 23, 34, Deuteronômio 4, versos 23 e 24, 2 Reis capítulo 17, versículos 35, 37, 38. Então, há uma aversão de Deus sobre qualquer tipo de idolatria. A história dos israelitas foi, em grande parte, a história de uma idolatria. Deus muito se irou com o seu povo por ele não destruir todos os ídolos na terra prometida. Ao contrário, o povo de Deus, de posse da terra prometida, passou a adorar os falsos deuses. Daí Deus castigar os israelitas, permitindo que os seus inimigos tivessem domínio sobre eles. Veja bem, no livro de Juízos apresenta um ciclo constantemente repetido em que os israelitas começam a adorar deuses ou ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Deus permitiu que os inimigos o dominassem. O povo clamava ao Senhor, o Senhor
o Senhor sem dificuldade por quase 2 séculos. Ou seja, o povo clamava ao Senhor e o Senhor atendia o povo, mas o povo sem dificuldade voltava a idolatrar. E no Novo Testamento, para nós terminarmos, o Novo Testamento também adverte todos os servos de Deus contra a idolatria. A idolatria manifesta-se de várias formas hoje em dia. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo, tá? E noutras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiarem única e exclusivamente em Deus. Finalmente, essa idolatria tem acontecido até dentro de igrejas, quando seus membros acreditam. Veja bem, isso aqui é muito importante. Quando seus membros acreditam que a um só tempo poderão servir a Deus e desfrutar de experiências da salvação e as bênçãos divinas, e também acreditam que participar de práticas imorais e ímpias no mundo vão conseguir os bons tratos de Deus, a salvação em Deus. E isso é uma inverdade. A palavra de Deus nos adverte para nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Por quê? Porque no momento que nós estamos vivendo na terra hoje, o ser humano está procurando desesperadamente por uma válvula de escape, por um socorro. E esse socorro ele está sendo pregado do Gênesis ao Apocalipse. Esse socorro é Jesus. Jesus Cristo veio à terra e encarnou, nascendo de uma virgem, tá? Cresceu, virou adolescente, ficou adulto, pregou o Evangelho, morreu, ressuscitou, jogando por terra todo o princípio satânico desse mundo, e hoje ele está à destra de Deus, aguardando para arrebatar um povo seu, zeloso de boas obras. Mas se nós não adorarmos única e exclusivamente ao Senhor Jesus, fazendo com que Ele verdadeiramente seja o nosso Senhor e Salvador, nessa ordem, Senhor e Salvador, e dermos ouvido a ventos de doutrina que nos leva a adorar outro tipo de preceitos extra-bíblicos, nós, infelizmente, conseguiremos morar em qualquer lugar, menos no céu de glória. E eu boto aqui um apêndice. Tem pessoas que acham que o homem morreu, acabou. Eu digo o contrário. Enquanto estamos nessa vida, nesse corpo, as coisas estão ocorrendo normalmente e nós temos duas perspectivas, ou de morte eterna ou de vida eterna. Mas tudo se encerra quando a gente morre. Deitamos ao pó, acabou. Acabou o quê? A vida nesse corpo. Mas é aí que começa o problema do ser humano. Se ele morreu sem acreditar na salvação em Jesus, ele vai morrer eternamente. Mas se ele passou ao pó, acreditando na salvação em Cristo Jesus e vivendo essa palavra, ele ingressa na vida eterna. Não se deixe iludir. Vivemos momentos cruciais na terra. O Espírito Santo está nessa terra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?